Prefeito assina termo aditivo para a renovação da frota de ônibus em Manaus. Dia D da campanha contra o sarampo será realizado neste sábado nas unidades de saúde do município. Mais de 3.000 produtos falsificados, vendidos como originais, são apreendidos em lojas no centro de Manaus. Secretaria Municipal de Infraestrutura diz que viaduto Ayrton Senna não tem problemas estruturais e que dilatação é normal. Bolsonaro faz críticas ao Papa em declarações sobre a Amazônia. Presidente faz mudanças no Ministério e aumenta a presença militar no Planalto. A agência americana diz que janeiro de 2020 foi o mais quente da história. China reduz para 1.380 o número de mortos por coronavírus. Em meio a controvérsias sobre desaparecimento de garoto de 2 anos, carro preto que teria levado a criança é descartado e o pequeno Erlon pode ter caído em rio. Polícia faz alerta contra notícias de sequestro de crianças em Manaus. 2 bandidos em moto tentam assaltar mulher na Avenida das Torres e um é baleado por justiceiro fantasma. Homem é morto com um único tiro no 5º ataque na Compensa. Homem morre com 17 tiros no Platão Araújo e outros 2 foram mortos na Lagoa Azul e bairro da Redenção. É o Jornal da Manhã que está começando agora. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia deve ficar nublado a parcialmente nublado com chuva, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo fala que a probabilidade de chover 15 milímetros é de 90% com temperatura máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 14 de fevereiro. 45º dia do ano e faltam 321 para terminar 2020. Dia dos Santos Cirilo e Metódio. O Rio Negro não desceu e não subiu, de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus, mantendo-se em 24 metros e 54 centímetros em relação ao nível do mar. Com um grande fluxo de passageiros em sua plataforma de embarque, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto, assim como o militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1630 dá-se início à fase de resistência às invasões holandesas do Brasil. 1876, Alexander Graham Bell solicita uma patente para o telefone, assim como Elisha Gray. 1929, massacre do dia de São Valentim. 7 pessoas, 6 deles gangsters rivais da gangue de Al Capone, são assassinadas em Chicago. Em 1990, a nave espacial Voyager 1 tira uma fotografia da Terra que mais tarde se tornou famosa como Pálido Ponta Azul. 2005, o YouTube é lançado por um grupo de estudantes universitários, posteriormente se tornando o maior serviço de armazenamento de vídeos do mundo e uma fonte principal de vídeos virais. Em 2018, massacre de Stoneman Douglas High School, na região metropolitana do sul da Flórida, é um dos assassínios em massa mais letais em escolas, com 17 mortes e 15 feridos. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. Em relação ao que falamos ontem no Jornal da Manhã sobre a dilatação em um viaduto, recebemos nota em que diz: a equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF, esclarece primeiramente que a situação no viaduto Ayrton Senna não se trata de uma rachadura, mas de uma abertura comum na junta de dilatação do equipamento em concreto. As juntas são espaços vazios que permitem que a parte da estrutura se movimente com flexibilidade. Vale ressaltar que a abertura que está exposta não causa danos e não altera as características. O equipamento mantém toda a sua funcionalidade e segurança. De qualquer forma, a equipe da SEMINF fará um reparo necessário no pavimento e reforça que constantemente mantém vistoria nos viadutos da capital. O Jornal da Manhã falou ontem em dilatação. Essa é que é a grande realidade. Roberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia meu querido Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Itamar Jardina vai aniversariar no domingo, não sei se você sabe, Peregrini. Pois é, sei sim, Paulo Guerra, já estou até com o papelzinho aqui anotado, é o aniversário do Itamar no próximo domingo, né? Eu como trabalho até hoje, né? Na frente já aproveito, Itamar, feliz aniversário, muita saúde, meu querido, você continue sendo essa pessoa maravilhosa, dedicada, hoje, Paulo Guerra, sem dúvida nenhuma, a nossa grande joia do microfone da difusora, nosso querido Itamar Jardina. Sempre que há um aniversário, é aquele salamaleque, não é, Peregrini? O cara vira gente boa, nem que seja pulso, né, Paulo?
O que não é o caso do Itamar. Sem dúvida alguma, é um jovem talento, é um dos grandes talentos da nova geração do rádio. No domingo farei aqui um registro com o devido tapete vermelho a esse companheiro que está aqui na sonoplastia nesse instante. Pellegrini, uma chuva leve cai sobre a cidade nesse instante. Pois é, Paulo, ela já foi mais forte, né? No começo da madrugada, na área da zona leste da cidade, era por volta de 4h20, na Avenida Grande Circular. Essa chuva era forte, viu, Paulo? No nosso deslocamento também pela Avenida Camapuã, para chegar até o Instituto Médico Legal, nós enfrentamos aí uma chuva que a gente pode colocar como média, mas foi rápida, né? Choveu rápido e depois ficou essa garoa, essa chuva fina que nós estamos recebendo nesse momento. Pois é, Pellegrini, a meteorologia prevendo 15 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Já não caiu tudo isso não, né, Paulo? Ainda não, né, Pellegrini? Calma. Ainda não terminou o dia. Daqui a pouco vem mais por aí. Pellegrini, pronto-socorros da cidade, muita movimentação? Sim, Paulo, tivemos sim uma movimentação bem agitada durante a noite e madrugada, principalmente, Paulo, por pessoas que deram entrada feridas a bala. Muita gente levou tiro, muitos eventos aí de tiro na cidade, outros feridos, outros que partiram dessa para pior, mas nós tivemos sim uma noite e madrugada nas principais unidades de saúde da cidade e também nas secundárias, como os FPAs da vida, tiveram aí pessoas dando entrada com tiros pelo corpo. Pellegrini daqui a pouco vai contar tudo sobre as mortes acontecidas na cidade, com a presença naturalmente do passarinho da morte, não, Pellegrini? Sim, Paulo, vamos passar pelo bairro da Compensa, onde o famoso Bisteca foi assassinado. Uma pessoa foi assassinada no Platão Araújo e daqui a pouco a ficha deve chegar no Instituto Médico Legal. No Lago Azul, Paulo Guerra, o camarada morreu com 10 tiros espalhados pelo corpo. E no bairro da Redenção, uma outra pessoa morreu. Esse que deu entrada no Platão Araújo, conversava com as pessoas lá, Paulo Guerra, a ficha ainda não saiu, nada e tal, mas conversa com outro. 17 tiros esse homem levou e acabou morrendo. 17 tiros. Pellegrini, a polícia fez um alerta sobre as fake news, ou seja, essas notícias falsas que alardeiam aí, que está acontecendo na cidade, muitas mortes. Por exemplo, ontem de manhã aqui, na rede social, através do aplicativo Humano, uma pessoa se manifestou dizendo: o Pellegrini não falou nas mortes que aconteceram ontem à noite. Não aconteceu nada. As mortes que são registradas durante a noite estão todas no Instituto Médico Legal. Fora disso, não se pode divulgar, Pellegrini, a não ser que você presencie o crime. Pois é, Paulo Guerra, aprendi muito, né, com você, os anos de experiência aqui no Jornal da Manhã, que já vamos para 17, aprendi muito com você, aprendi com o Valdir Correia a ter compromisso com a verdade. Aqui a gente não divulga nada se não for oficialmente já registrado, Paulo Guerra, e assim a gente vem fazendo. Sempre já acompanhei com você quando você me dizia que não só vale a pena dizer o fato em primeira mão, e sim o fato verdadeiro. E assim nós agimos todas as manhãs aqui no Jornal da Manhã e também no programa do Valdir. Sem dúvida alguma. Informar primeiro sempre é bom, mas informar com fidelidade o fato, não é, Pellegrini? É isso, meu chefe. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e em meio a essa chuva leve que cai sobre a cidade, cuidado, Pellegrini, com a gripe, principalmente com a viatura. Ah, sim, Paulo Guerra. Mas sim, antes, Paulo Guerra, interagir com nossos ouvintes. Nosso momento Maguila até é grande hoje, mas eu vou falar, Paulo, dos feirantes que estão ouvindo a nossa programação. Sempre que passo nas feiras, a gente é abordado pelos nossos ouvintes. Lá na feira da Panel, o Zé do Gato e todo o pessoal do Peixe da Panel ouvindo. Tem um rádio tocando alto essa hora lá, Paulo Guerra, com as notícias do Jornal da Manhã. Na feira da Ceazan, na Avenida Itaúba, bem em frente ao Colégio Elizabeth, tem uma feira nova, Paulo, uma feira muito boa. Lá está o Papagaio, o Maguila, o Leandro, o Magno, o Renatinho, Reginaldo e o Paiva, todo mundo ligado com a nossa programação lá na Feira da Ceazan. E amanhã, Paulo Guerra, é dia daquela feira muito boa, lá no ramal do Janauari, no quilômetro 10, nosso amigo Nedita lá nos esperando, Paulo, e às 7 da manhã vou estar lá tomando um café. Bora, Paulo, tomar esse cafezinho lá na Feira do Janauari? Quem sabe, né, Pellegrini? Quem sabe a gente não chega lá. Pois é, Paulo Guerra, vamos acertar depois aqui do programa, pra gente, depois do jornal, pra gente chegar junto lá na Feira do Janauari amanhã, às 7 horas da manhã, Paulo,
tem uma tapioca especial nos esperando lá na Feira do Janauari. Para quem quiser visitar, é na Feira do Janauari, na AM070, o ramal do Janauari fica logo ali pertinho, e no quilômetro 10 você chega lá no ramal, na feira, que vai ser com certeza amanhã mais um dia de muita festa, dia de muitos produtos bacanas. Então todo mundo lá tá ligado, Paulo Guerra, e fizeram essa menção aí para você chegar junto amanhã lá na feira da produtos regionais do ramal do Janauari. É a Feira Regional dos Agricultores da Estrada do Janauari, lá no quilômetro 10, na estrada que leva a Iranduba, mais conhecida como a M70, não é isso, Peregrini e também Manuel Urbano. Mais uma vez, um abraço, meu querido Itamar Jardim, feliz aniversário, que veja na banda da Difusora. É contigo, Paulo. Estamos agora às 5h59, tempo instável em Manaus, chuva leve caindo sobre a cidade, a temperatura é de 24 graus. Neste sábado, o bairro Alvorada 2 receberá a 12ª edição da Praça do Consumidor, a primeira de 2020. Promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a ação levará mais de 15 serviços gratuitos para a comunidade e bairros adjacentes. A Praça do Consumidor será realizada de 8 às 13 horas na Escola Municipal Desembargador Cândido Honório Ferreira, com atendimentos relacionados a consumo, com registro de reclamações de práticas abusivas, cobranças e faturamentos indevidos, consultas gratuitas ao Serviço de Proteção ao Consumidor e cadastro positivo e de emprego, e orientação e solução de casos de pensão alimentícia, processos de guarda e o velho e bom divórcio. No próximo domingo, a partir das 16 horas, os foliões da cidade têm um encontro marcado com a banda do Boulevard, uma das mais tradicionais do Carnaval de Rua de Manaus. O trecho da Avenida Álvaro Maia entre a Avenida de Djalma Batista e a Rua Ferreira Pena, no centro, vai ser palco da festa, cujo enredo deste ano traz uma defesa do polo industrial de Manaus. Mas antes, neste sábado, o maior evento carnavalesco fica por conta da Banda da Difusora, que já completa 25 anos. E a Banda da Difusora trará como atrações Fruto do Pagode, Pororoca Atômica, Bateria Furiosa da Reino Unido, Wendel Pinheiro, Nelson Vitti e ainda nos intervalos DJ Cruz. É a Banda da Difusora, 25 anos, a banda que arrasta multidões. Pesquisa semanal do Procon registra a gasolina a 4,67 aqui em Manaus. O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor Procon AM realizou ontem a pesquisa semanal de preços de combustíveis. O menor valor da gasolina registrado na pesquisa foi de R$4,67 o litro. A pesquisa passou por 55 postos de combustíveis de Manaus com o intuito de acompanhar o comportamento dos preços praticados na capital. Os fiscais do Procon constataram a prática de menor preço da gasolina comum, R$4,67, nos postos Samira, Renalto, Mucuripe e Santa Rosa, todos na Avenida Carvalho Leal, no posto São Jorge, na Avenida Silves, e no posto Mucuripe, na Avenida Rodrigo Otávio. Já o valor mais baixo da gasolina aditivada, R$4,67, foi registrado no posto Santa Rosa da Avenida Carvalho Leal 1562, na Cachoeirinha, e no posto São Jorge da Avenida Silves. Neste último, os fiscais também verificaram o menor preço do etanol, R$3,37. O preço mais baixo do diesel S10, R$3,69, foi encontrado no posto Sideral, situado na Rua Emílio Moreira, Praça 14, enquanto do diesel comum, R$3,52, foi verificado no posto Mucuripe da Avenida Rodrigo Otávio. 6h08 em Manaus. Informação de que o trânsito está lento na Avenida Rodrigo Otávio, sentido o bairro do Japim. 2 carros em pane mecânica e com isso causando problemas ao tráfego naquela área. Mais 220 professores aprovados em cadastro de reserva foram convocados pela Prefeitura para atuar nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação. O decreto de nomeação foi publicado na edição 4.778 do Diário Oficial do Município e a convocação no edital 4.779. Os 9 servidores têm até o dia 13 de março para comparecer ao órgão localizado na Avenida Maripiranga, Parque 10. Esse é o 4º chamamento só no início deste ano.
Uma ação policial conjunta apreendeu 3,2 mil produtos falsificados entre carregadores de celular e fones de ouvidos na manhã de ontem. Denominada Fruto Proibido, a operação foi realizada entre a Polícia Civil, o Programa Estadual de Proteção ao Consumidor, Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, e SENDEC e agentes da Receita Federal. Segundo o delegado titular da DERCOM, Eduardo Paixão, 10 lojas do centro de Manaus foram vistoriadas e em 5 delas foram encontrados os produtos com marcas de 2 empresas de tecnologia que foram tirados de circulação. O inquérito será aberto para apurar o caso e a polícia deve ouvir os empresários que tiveram produtos apreendidos para identificar se a prática da venda desses produtos era recorrente e se eles tinham conhecimento que a venda é proibida. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Os boatos sobre os constantes sequestros de crianças em Manacapuru têm deixado a população em pânico e apavorada. Até carro propaganda já está na rua alertando os donos de casa quanto aos cuidados com as crianças. Realmente é de preocupar qualquer pessoa, principalmente as mais desinformadas. E tudo começou depois dos rumores do sumiço do menino Erlon Gabriel, de 2 anos, que desapareceu em Manaus. A partir de então, várias notícias foram veiculadas nas redes sociais sobre casos que teriam ocorrido em Manacapuru. Uma delas é que um carro vermelho teria tentado pegar um menino de 9 anos do bairro da Liberdade. Surgiu também a fotografia de uma pessoa que supostamente estaria realizando esses sequestros. Uma outra informação que surgiu é que o menino Erlon Gabriel estaria em Manacapuru. Para tentar entender esse imbróglio todo, a delegada Roberta Melli da Polícia Civil de Manacapuru esclareceu sobre esses supostos casos. Segundo a delegada, na verdade é importante ressaltar que oficialmente não tem nenhum registro da delegacia de Manacapuru sobre ocorrência nesse sentido de sequestro ou tentativa de sequestro. O caso do carro vermelho, a mãe do menino em questão foi procurada e convidada a ir até a delegacia para ser ouvida. A mãe afirmou que supostamente o carro teria tentado pegar o seu filho. Quanto à fotografia da mulher que supostamente estaria sequestrando as crianças, a delegada disse também não proceder. Não existe retrato falado divulgado pela delegacia e que a imagem é uma montagem, a qual pode causar prejuízo e danos físicos à pessoa aparente. Quanto à informação de que o menino Erlon Gabriel estaria em Manacapuru, essa informação também é falsa. Inclusive isso pode causar muitos prejuízos e atrapalhar as investigações. A delegada complementou dizendo que a pessoa que está no carro de som divulgando na cidade sobre os supostos sequestros, falando inclusive nomes de supostas vítimas, causando pânico na cidade, será chamada para se explicar à delegacia. Roberta Melli destacou a importância de se procurar a delegacia de Manacapuru antes de divulgar qualquer informação nas redes sociais. E ressaltou que não divulgue informações falsas, porque isso pode gerar um prejuízo irreparável para a pessoa envolvida nessas notícias sem procedência. Bem, no mais, desejar nossas parabenizações a nosso amigo Itamar Jardina. Com a colaboração de Erison Araújo, de Manacapuru Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. Petroleiros do Amazonas aderiram à greve nacional da categoria depois que a Petrobras anunciou uma demissão em massa na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, prevista para ocorrer nesta sexta-feira. A paralisação teve início no dia 1º de fevereiro e atinge 101 unidades da estatal em 13 estados do país, segundo a Federação Nacional dos Petroleiros. O presidente do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, Marcos Almeida, afirmou que cerca de 60% dos trabalhadores aderiu ao protesto no estado. Petroleiros interromperam as atividades em turnos na refinaria de Manaus e outros não embarcaram no terminal do município de Coari. Em janeiro, saíram das linhas de montagem das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus 56.410 bicicletas. Segundo o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo, o volume é 3,8% inferior às 58.611 unidades produzidas
produzidas em janeiro do ano passado e 171,9% superior na comparação com dezembro, que foi de 20.747 unidades. A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no polo industrial de Manaus, está entre as 8 maiores do mundo. No segmento de bicicletas, com as principais fábricas também instaladas no polo industrial de Manaus, o Brasil se encontra na 4ª posição entre os principais produtores mundiais. No total, as fabricantes do setor de Duas Ondas geram mais de 13 mil empregos diretos aqui no polo industrial de Manaus. O Tribunal de Contas do Estado publicou acórdão que confirma a aprovação das contas do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida do Avante, referente ao exercício de 2018. O acórdão referente à decisão dos conselheiros que aprovaram as contas do segundo ano do mandato de Davi como gestor do Poder Legislativo Estadual. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ontem que a licença de instalação do linhão de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista deve sair até o mês de abril. A ideia, segundo o ministro, é que Roraima faça parte do Sistema Interligado Nacional em até 2 anos, garantindo que a população do estado disponha de segurança energética. Hoje, o estado é abastecido por termoelétricas. O governador Wilson Lima participou na noite de ontem da primeira reunião ordinária de 2020 da diretoria da Federação das Indústrias do Estado, que contou com a presença de empresários, representantes de classe, parlamentares e secretários de Estado. Durante o encontro, ele pontuou os resultados alcançados pela gestão estadual no ano passado e destacou as perspectivas para o Amazonas em 2020, incluindo uma projeção de crescimento do PIB do estado na ordem de 2,3%. O dia D de mobilização da nova etapa da campanha nacional contra o sarampo, marcado para este sábado, vai contar com 133 postos de vacinação coordenados pela prefeitura, que funcionarão de 8 às 17 horas. Nessa etapa da campanha executada pela Secretaria Municipal de Saúde Sensa, a vacinação tem como público-alvo pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos. A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, enfermeira Marinélia Ferreira, informou que o dia D de mobilização terá postos instalados na rede pública municipal, em unidades básicas de saúde, policlínicas e unidades básicas de saúde da família, com salas de vacina, além de um ponto de atendimento na sala de vacina da CEMEL e um posto volante funcionando no Amazonas Shopping. Próximo sábado, dia 15 de fevereiro, teremos o dia D da campanha nacional contra o sarampo, que estarão abertos 133 postos de vacina, funcionando das 8 às 17 horas. O público-alvo são pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos. Importante levar ao posto de vacina o cartão de vacina, o cartão SUS e, no caso de adultos, um documento de identidade. A campanha foi iniciada no dia 10 de fevereiro e segue até o dia 13 de março. Lembrando que o sarampo é uma doença grave, de alta transmissão e que pode causar a morte. A vacina é a única forma de proteção contra o sarampo. A campanha segue até o dia 13 de março. O governador Wilson Lima entregou ontem a primeira unidade básica de saúde fluvial, UBSF Inteligente do Amazonas, batizada de Catarina Brota dos Santos. A UBS é a primeira a contar com tecnologia de ponta para realizar atendimentos médicos em comunidades ribeirinhas. O projeto, fruto de parceria entre governo federal, governo do estado, governo coreano e prefeitura de Manacapuru, vai atender inicialmente famílias que moram na região do rio Manacapuru. Durante a entrega, o governador destacou o investimento feito pelo governo coreano em modernos equipamentos que vão possibilitar atendimentos em diversos campos da medicina e melhorar a qualidade de vida em águas ribeirinhas. Investimento maciço da Coreia, né, que está investindo algo em torno de 15 milhões de reais em equipamentos de ponta e inclusive disponibilizando não só a implantação desses equipamentos, mas também o treinamento desses profissionais que estarão embarcados. E vai facilitar todo o armazenamento de informações sobre os pacientes, inclusive conectado com o nosso sistema de regulação do estado do Amazonas. Com isso, a gente espera que haja um avanço significativo nesse atendimento da saúde básica, sobretudo para aquelas pessoas que estão nas áreas ribeirinhas. Wilson Lima ressaltou que o governo do estado considera ampliar a parceria para estender o projeto a outras regiões. Nós, inclusive, estamos estudando novas parcerias com a Coreia e também projetos que o estado possa tocar também dessa natureza para levar tecnologia também para outras calhas de rio, levando em consideração que nossos rios são nossas estradas. Então, a maioria das comunidades e dos municípios do Amazonas, o acesso é através dos rios. Então, esse
é um meio de transporte muito eficiente para fazer com que esse atendimento na área de saúde chegue por lá. O governador reforçou ainda a importância da atenção básica dentro do sistema de saúde. Hoje nós temos no interior do Amazonas 90% em média de atendimento da saúde básica. Isso é fundamental, porque no momento em que eu tenho o atendimento básico, eu evito que essa pessoa entre num quadro mais grave, que essa pessoa tenha algum problema como um AVC, como um problema renal e tenha que ocupar uma unidade de alta complexidade, um leito de UTI. Então é fundamental esse trabalho na atenção básica e é exatamente esse serviço que vai fazer esse barco inteligente. Também participaram da entrega da UBS o embaixador da República da Coreia no Brasil, Chan Woo-kim, o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, além do secretário de Estado de Saúde, Rodrigo Tobias, e secretário municipal de saúde de Manacapuru, Rodrigo Fábio Balbi Saraiva. A unidade dispõe de consultório médico, odontológico, sala de procedimentos, sala de enfermagem, farmácia, laboratório de exames, refeitório e 6 camarotes com UBS pluvial inteligente. A população de Manacapuru terá acesso a atendimento médico, odontológico, acompanhamento de pré-natal, de saúde da criança, vacinação, exame de ultrassonografia, preventivos e laboratoriais, entre outros serviços característicos da saúde primária. De acordo com o enfermeiro Iago Orleans, que faz parte da equipe de profissionais que vai atuar na UBS, assumir as viagens experimentais já foram realizadas. Algumas comunidades que de fato serão as comunidades que serão atendidas posteriormente pela unidade quando ela estiver em funcionamento efetivo, e nós fizemos atendimento médico, atendimento de enfermagem, os exames complementares, vacinação, até para nós podermos testar os equipamentos, ver a funcionalidade do sistema, como utilizar o sistema, de que forma queria se comportar a interface do sistema e para ir adaptando a nossa realidade. O banco é o primeiro a ser equipado com a tecnologia no Amazonas e os dados das consultas e exames serão monitorados pela Fundação de Vigilância em Saúde, que fará uma análise epidemiológica sobre as doenças que mais atingem a população ribeirinha naquela localidade. A previsão é de que as viagens tenham duração mínima de 10 e máxima de 20 dias. O coordenador geral do projeto na Universidade Yonsei da Coreia, Yong Hu-yoon, reconhece a importância do projeto. O governo coreano e várias instituições e pessoas conhecem o projeto e tem importância. Em 2019 completou 60 anos dessa integração Brasil e Coreia, de amizade, de imigração, comemorada oficialmente aqui pelo governo coreano e pelo governo brasileiro. Nenhum projeto na área de saúde, apesar de todo esse longo tempo, havia acontecido. Esse é o primeiro e é por isso que ele está muito satisfeito pelo que está acontecendo hoje. 6h21 em Manaus. O prefeito Arthur Vigílio Neto assinou na tarde de ontem o termo aditivo no contrato de concessão das empresas que integram o transporte coletivo. A ação faz parte das medidas propostas pela intervenção no sistema realizada pela Prefeitura de Manaus em julho de 2019 para oferecer um serviço de qualidade à população. A assinatura foi condicionada à renovação da frota e, a partir do novo termo, os empresários passam a ter condições para viabilizar a chegada de 300 ônibus novos ainda neste primeiro semestre. De acordo com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Francisco Bezerra, responsável por conduzir a intervenção no sistema de transporte coletivo, os novos ônibus começam a chegar no mês de abril. Entre as demais medidas a serem implementadas a partir da intervenção está a obra de reconstrução do terminal de integração da Constantino Neri, o T1, a construção do novo T6 e as reformas do T3 Cidade Nova, T4 Jorge Teixeira e T5 São José Operário, além da criação de 3 novas estações de transferências, das quais a primeira está em obra avançada, juntamente com o novo anel viário da Avenida Constantino Neri. Polícia. A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, disse em coletiva de imprensa ontem à tarde que Erlon Gabriel Dias Costa, de 2 anos, pode não ter sido sequestrado e que a história de que um carro preto teria levado a criança está descartada. Erlon desapareceu no dia 6 de fevereiro, quando brincava em frente de casa na rua 7 da comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã Sul, Reaçu.
A polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha caído em um rio nas proximidades. Joyce Coelho disse que não há muitos avanços na investigação e que o caso é difícil e complexo. Conforme a autoridade, os policiais tiveram a necessidade de avaliar se há envolvimento de traficantes no desaparecimento da criança devido ao histórico criminal da família de Erlon. Também foi analisada a hipótese de falso sequestro para pedir dinheiro da família, mas nenhum indício investigado pela polícia confirmou essas duas teorias. Conforme a delegada, algumas divergências entre depoimentos da família da criança podem estar atrapalhando a investigação. O companheiro da mãe da criança tinha um mandado de prisão em aberto e horários divergentes sobre o desaparecimento. Características do desaparecimento omitidas podem dificultar o entendimento do caso. Para concluir, Joyce pediu que as pessoas que tenham qualquer informação sobre o paradeiro da criança que acionem a polícia por meio do número 181. A Polícia Civil alerta a população sobre as fake news de sequestro de crianças em Manaus e informa que o único caso registrado é de Erlon Gabriel, que está há 7 dias desaparecido. Apesar da queda histórica no número de assassinatos em 2019, a redução no último trimestre do ano foi bem menor que a registrada de janeiro a setembro. Após quedas superiores a 20% nos primeiros trimestres, o Brasil teve, de outubro a dezembro, uma diminuição de 11,8% nos crimes violentos. 1/3 dos estados teve uma alta de assassinatos no período, revertendo uma tendência observada no ano. Para pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Núcleo Estudos da Violência da USP, o dado acende um alerta para 2020. Santa Catarina, por exemplo, teve um aumento de 23,8% dos assassinatos em comparação com o último trimestre de 2018. Os outros estados que tiveram alta foram Rondônia, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Amazonas, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Peregrini, muita violência e 2 homens tentaram assaltar uma mulher lá na Avenida das Torres. E o que aconteceu, Peregrini? O justiceiro Paulo Guerra apareceu. O justiceiro apareceu e atirou no bandido. Uma mulher de 35 anos, Paulo Guerra, ela não vai ter o nome divulgado, ela foi assaltada, Paulo Guerra, o bandido chegou, perdeu, passa o celular, não grita, me dá tudo, e armado apontando a arma para a cabeça dela. Na hora que ela estava entregando os seus pertences, apareceu o justiceiro misterioso e meteu-lhe a bala no bandido. Sabe o que a mulher disse, a assaltada? Eu fiquei com pena do bandido, e ele foi levado ao pronto-socorro, Paulo Guerra, o outro conseguiu fugir. Pois é, Peregrini, ela ficou com pena realmente, e ficou com pena do bandido. E não era para ter pena, porque o bandido não tem pena de ninguém, não tem nenhum compromisso com a vida de ninguém também. O que mais aconteceu, Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra, uma agitação em pronto-socorro, 28 de agosto, duas pessoas deram entrada vítima de arma de fogo. O homem também deu entrada vítima de agressão física no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. O homem deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Ele levou bala, recebeu 2 bombons da morte pelo corpo e acabou sendo levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida, pelos médicos, pelos técnicos de enfermagem e enfermeiros do João Lúcio, que recebeu também 4 pessoas por agressão física e uma pessoa ferida em acidente de trânsito. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. O homem deu entrada vítima de bala pelo corpo. Ele recebeu 1, 2, 3, 6, 10, 15, 17 tiros pelo corpo. Ao chegar no pronto-socorro Platão Araújo, ele já chegou mais pra lá do que pra cá. Já não havia nada o que fazer. E esse desconhecido até o presente momento não resistiu aos ferimentos e morreu. Hamilton Cabral me dizia logo mais cedo, quando conversava com ele, ele me dizia: Pelegrino, como é que escapa com 17 tiros? É que o Hamilton Cabral fala fino durante a madrugada, depois do meio-dia ele abre a voz, fala grosso, mas o Hamilton fala fino durante a madrugada, e ele me perguntava e se admirava como é que o homem pega 17 tiros
pelo corpo. Ainda do pronto socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele foi atingido a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu entrada com a cara toda amassada no pronto-socorro Platão Araújo. As informações dão conta de que ele apanhou, e apanhou muito por estar envolvido em um triângulo amoroso. Mas segundo ele já conta uma versão diferente. Ele diz que esse homem que bateu nele foi esse homem que roubou a sua amada, e hoje ele sofre, ele pena por causa de uma mulher sem coração. É muito triste um homem perder sua amada e, né, se entregar à bebida nos bares da cidade. Tem muito homem que hoje vai beber nos shopping, nos bares, ficam achando graça à toa, mas o coração está em frangalhos por causa da mulher amada. 3 homens, um de 28, um de 29 e outro de 42, foram presos suspeitos de roubo e posse de um simulacro de arma de fogo. Isso aconteceu no bairro do São José. Com eles foram apreendidos 5 aparelhos celulares, arma de fogo, um tipo de pistola assim meia, sabe como é que é? Aquela tipo falsa, e um carro Gol Prata. Durante o patrulhamento, os policiais da Força Tática realizaram um grande trabalho. Arma, celulares, bandidos presos e arma apreendida. Grande trabalho do pessoal da Força Tática. O zap da Força Tática é o 994284400, 994284400 é o zap da Força Tática. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, o Bisteca foi assassinado. Um homem conhecido como Bisteca, que tinha envolvimento com crime, foi assassinado no bairro da Compensa. As primeiras informações dão conta de que esse homem foi assassinado com vários tiros. Logo no começo de sua vida criminosa, ele era conhecido como Calabresa, ou depois como Bisteca, ou seja, churrasco de pobre. Churrasco de pobre é que tem Bisteca e Calabresa. E assim foi assassinado o Bisteca lá no bairro da Compensa. Como já dissemos, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. O homem vítima de tiros de vários bombons da morte. Foram 17 tiros espalhados pelo corpo dessa vítima. Ele ainda não foi identificado, foi removido para o Instituto Médico Legal ainda há pouco e morreu com 17 balas espalhadas pelo corpo. Tiro no Lago Azul. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. É lago ou é lagoa? Uns dizem que é lago, outros dizem que é lagoa. Lá no Lago Azul. Lagoas nunca passou na sessão da tarde, o Lago Azul. Então, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite de ontem, no bairro Lago Azul, um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 10. Nota 10 balaços pelo corpo. E ele não resistiu aos ferimentos. E morreu. Não se sabe ainda o motivo pelo qual ele foi assassinado. Não se sabe ainda quem o assassinou. Entretanto, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, ao comando do competente delegado Paulo Martins, já está investigando o caso. Lá no bairro Planeta dos Macacos. Morte no Planeta dos Macacos, na terra de Márcio Gonçalves, lá no bairro da Redenção. Um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3,
6 balaços pelo corpo. Até o presente momento, essa vítima que morreu lá no bairro da Redenção, conhecido como Planeta dos Macacos, até o presente momento não foi identificado. O corpo está na gaveta de número 2 do Instituto Médico Legal. O IML registrou nas últimas horas 47 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada, as notícias do começo dessa sexta-feira. Para quem é de Umbanda, hoje é dia de tomar um banho de descarrego, de afasta homem, de chama dinheiro, de afasta inveja e de livra do fuxico. E o melhor deles, o que mais todos estão precisando, Paulo Guerra, é aquele afasta de mim o adultério. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Após recorde na véspera, dólar fechou em queda com a atuação do Banco Central. Nesta quinta-feira, o dólar recuou 0,38% a R$4,3339. Na quarta-feira, a moeda dos Estados Unidos fechou a 4,35, maior cotação nominal sem considerar a inflação. Nesta quinta-feira, o Ibovespa caiu 0,87% a 115.662 pontos. FIES 2020 termina nesta sexta inscrições para a seleção do primeiro semestre. Após prorrogação, inscrições terminam às 23h59. O programa oferece 70 mil contratos de financiamento para estudante pagar mensalidade em cursos de graduação em universidades privadas. Depois da Viúva e Filhos, o novo nome entrou na disputa judicial pela herança deixada por Gugu Liberato. Thiago Salvático é um chefe brasileiro que tem sido chamado de suposto namorado do apresentador, morto em novembro do ano passado em decorrência de um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos. Salvático teria namorado durante 8 anos o apresentador morto no ano passado. O Rio de Janeiro registrou a primeira morte no estado por sarampo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira. Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa que teve o primeiro óbito em decorrência da doença. O voo fretado pelo governo norte-americano deve chegar a Confins na noite desta sexta-feira. A previsão é que o avião pouse por volta de 21 horas, trazendo uma nova leva de brasileiros deportados pelos Estados Unidos. O número de passageiros ainda não foi confirmado. Justiça determina que deputados afastados da Alerj após prisão na Lava Jato sejam empossados. Marcos Abraão e Francisco Manuel de Carvalho e o Chiquinho da Mangueira foram presos durante a Operação Furna da Onça em 2018, acusados de integrar um esquema de pagamento de mensalinho na Assembleia. Coisas da Justiça do Brasil. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou nesta quinta-feira a indicação de Nestor Foster para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Inicialmente reservado para o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, o posto foi conferido a Foster, que já cumpria as funções de encarregado de negócios na Embaixada em Washington. Pesquisa pela corrida presidencial que ainda está longe. No segundo turno, Jair Bolsonaro venceria com folga Fernando Haddad 51% a 33% e João Dória 50% a 25%. Mas teria uma disputa mais apertada com Luciano Huck, 45% a 37%. Mas de acordo com a pesquisa encomendada pela revista Veja, ele só seria derrotado por Sérgio Moro, que teria 39% e ele 37%. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira em uma rede social que a Amazônia é nossa, ao comentar uma mensagem publicada pelo Papa Francisco na quarta-feira. Também em uma rede social, o Papa publicou nesta quarta a seguinte mensagem: dirijo esta exortação ao mundo inteiro para ajudar a despertar a estima e solicitude pela Amazônia, que também é nossa. Segundo Bolsonaro, a Amazônia é nossa. Não é como o Papa tuitou ontem, não, tá? O Papa também escreveu: sonho com uma Amazônia que lute pelo direito dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida. Hashtag querida Amazônia. Nesta quinta, o Papa Francisco recebeu no Vaticano o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas Bolsonaro não quis comentar esse encontro. Na transmissão desta quinta-feira, Bolsonaro mencionou o Conselho Nacional da Amazônia Legal e afirmou que o objetivo é mostrar ao mundo a preocupação com a Amazônia. O Jornal da Manhã vai voltar às ruas da cidade com informações de Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra, muito bem. É uma dica de trânsito para quem está dirigindo nesse momento e for passar pela antiga rua 61, hoje rua Itapuí, no Mutirão, no bairro Amazonino Mendes, Paulo Guerra, o trânsito muito congestionado no local. É que houve um acidente entre uma moto e um ônibus do transporte especial da empresa Líder. E infelizmente, Paulo Guerra, o motoqueiro morreu. Está no chão, está no asfalto, com a cabeça esmagada pelas rodas do ônibus. Rua 61, antiga rua Itapuí, no Mutirão, Paulo Guerra. Nota de falecimento. Faleceu na noite de ontem, aos 71 anos, em sua residência em Cacau Pereira, veneranda a senhora Ilka Terezinha Blanc, deixando viúvo o senhor Osvindo Blanc e na orfandade os filhos Andréia, Aline e Marcos Blanc, gerente de endemia do município de Iranduba. O velório está acontecendo na igreja de Nossa Senhora Aparecida, no Cacau Pereira, e o sepultamento será às 16h30 no cemitério Recanto da Paz. A Rádio Difusora noticiou com pesar o falecimento da senhora Hilda Terezinha Blanc. Depois da nota de falecimento, vamos voltar com o Jornal da Manhã e as últimas notícias. O presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta quinta-feira trocas no primeiro escalão do seu governo. Aliado desde a campanha eleitoral, Onyx Lorenzoni deixará a Casa Civil para assumir o Ministério da Cidadania no lugar de Osmar Terra. O general Walter Braga Neto, chefe do Estado-Maior do Exército e que comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, substituirá Onyx Lorenzoni no cargo. Com a formalização da mudança, todos os ministros com assento no Palácio do Planalto terão origem militar. O anúncio foi feito pelo Bolsonaro por meio do Twitter. A cerimônia de transmissão dos cargos será realizada na próxima terça-feira, dia 18, no Palácio do Planalto. A principal agência de registros atmosféricos dos Estados Unidos confirmou que 2020 teve o janeiro mais quente da história. A Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos faz o registro de temperatura 141 anos. No início de fevereiro, o Serviço Europeu Copérnicus já havia anunciado esse recorde de temperatura. O novo marco é apenas o mais recente de uma série de recordes climáticos quebrados nos últimos anos. A temperatura, considerando a registrada em terra e no mar, foi 1,13 graus acima da média registrada em todo o século XX. O Senado dos Estados Unidos votou nesta quinta-feira a favor de uma resolução para limitar o poder de Donald Trump para lançar operações militares contra o Irã. A aprovação por 55 a 45 votos foi possível porque 8 senadores republicanos apoiaram colegas do Partido Democrata, contrariando o presidente. As autoridades sanitárias da China anunciaram nesta sexta-feira que o número total de mortos devido à epidemia Covid-19 é de 1.380 e não de 1.483, como divulgado anteriormente. A Comissão Nacional de Saúde informou que constatou estatísticas duplicadas na província de Hubei, epicentro da epidemia, mas não revelou mais detalhes sobre o erro. As mesmas autoridades também removeram 1.043 casos de pacientes contaminados dos balanços de Hubei. Com as 116 mortes verificadas em Hubei e outras 5 no resto da China, nas últimas 24 horas, o número total de mortes no país é de 1.380, disseram as autoridades. Por conta desta revisão, o número de pessoas contaminadas na China continental é de 63.851, sendo que no início desta sexta, esse total ultrapassava 64 mil. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro confirma Braga Neto e Onyx em reforma ministerial a conta-gotas. Folha de São Paulo. Governo tenta impedir que o Senado flexibilize teto de gastos. O Estado de São Paulo. Prefeitura e blocos estimam 15 milhões de foliões no Carnaval de São Paulo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Nova pesquisa presidencial mostra Bolsonaro à frente de todos, menos de Sérgio Moro, diz Veja. Estado de Minas. Minas tem 25% das cidades em situação de emergência. Jornal do Comércio no Recife. Homem é assassinado a tiros dentro do Instituto de Medicina Integral. Fortaleza Diário do Nordeste. Suposto namorado de Gugu entra na disputa por parte da herança do apresentador. Diz ele que viveu 8 anos com Gugu Liberato. Em Pouso Alegre, o 0 hora. Apoiadores de Bolsonaro fazem mutirões em cartórios para recolher assinaturas e ajudar a criar a Aliança pelo Brasil. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. A arrecadação estadual cresce 19,18% no início do ano. A crítica estampa. Polícia alerta sobre onda de fake news. Diário do Amazonas. Nova frota de ônibus é garantida em acordo. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã.
Participaram desta edição reportagens José Alberto Seguideg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação é Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.